Dessa comidaiada deliciosa para o mundo pet. Muita gente mandou mensagem perguntando, pedindo para a gente falar um pouquinho aqui com os meninos do Hospital Veterinário sobre alergia na turminha pet. Alergia alimentar. Algumas pessoas, inclusive, relataram nas mensagens para mim que toda vida que o cachorro comia tinha alergia, que era uma coçaiada. Pode isso mesmo, doutor? Até qualquer coisa que coma. Aí eu já li também que pode ser até o potinho que eles estão comendo, que pode dar alergia. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Priscila? Boa tarde. Saudade de você. Falei com o doutor Fábio também semana passada. Vocês somem, me abandonam? Estamos de volta, né? Pode não, pelo amor de Deus. Me conta, bicho tem alergia também. Também. Tem alergia também, provocado pela alergia, chamada de alergia alimentar ou hipersensibilidade alimentar, né? Que nada mais é, Priscila, do que uma reação de hipersensibilidade a antígenos alimentares que são ingeridos pelos animaizinhos, né? E essa reação imunológica, ela causa principalmente as coceiras, o animalzinho se coçam bastante, né? Pode até ferir, né, doutor? A pele dele fica muito vermelha, né? E devido a esse autotrauma, né, de tanto se coçar, eles acabam se ferindo. Caramba, né? gente. Acabam se ferindo, sim. E... Tem muitos casos aqui na nossa cidade de bichinhos que aparecem no hospital veterinário com alergia alimentar? Tem sim. A hipersensibilidade alimentar, ela é a terceira dermatopatia alérgica mais comum em cães, né? Então, é muito comum, principalmente, os cães serem alérgicos ao quê? Quais são os principais alimentos? Quais são? Estou curiosa. Vamos dizer assim, os principais alimentos que os cães podem ser alérgicos, né? Principalmente as proteínas encontradas na ração, nessas rações comercialmente, Quer né? dizer que a ração, que é o que a gente compra com medo já de dar qualquer outro alimento, pode dar alergia nos bichinhos também? Podem dar alergia nos animaizinhos também, né? Caramba. Por exemplo, a carne bovina pode dar alergia, o frango, né? A soja, o milho, né? Conservantes, né? Os conservantes também que tem na ração, né? Caramba. Tem naqueles petiscozinhos também. Todos esses alimentos, né, podem realmente desenvolver essa reação de hipersensibilidade, né? Caramba, gente. Cachorro e gato também ou só cachorro? Também. Gato é pouco frequente. Olha Cachorro aí. é mais acometido, né? Eu ainda nem mandaram essa pergunta, mas eu já sei que iam mandar. E os gatos Mas também tem têm também. alergia? Caramba, tem que ficar alerta com tudo, tá vendo? A gente pensa que os bichinhos sempre estão protegidos e tal, tem nada, até alergia a cachorrada tem. E pode levar a óbito, não é verdade, doutor? E assim, na verdade, o óbito não é tão comum, vamos dizer assim, né? Ai, graças a Deus. Graças a Deus, mas se dá principalmente por infecções, o autotrauma, né? Os animaizinhos se coçam tanto que se machucam e acabam apresentando foliculites e piodermites bacterianas, ou seja, infecção bacteriana na pele, né? Oh, meu Deus, tá... Olha só, a regiãozinha da periocular, toda vermelhinha. Isso aí é um sinal, né, de né? alergia. É um sinal de alergia. Os sinais mais comuns, Priscila, realmente essas coceiras mais comuns são na face, nas axilas, nas patinhas, né? Jesus. Na região do abdômen ventral também, isso é muito comum, né? Então os animaizinhos no abdômen ventral é bem comum, né? Então eles se coçam bastante mesmo, ficam muito incomodados, né? A reação, o sintoma, na verdade, de alergia, é mais essa coceira, seria o primeiro sintoma que a gente vê? Coceira e vermelhidão, a gente chama de eritema. Nos animaizinhos ficam todos vermelhinhos e se coçam bastante. Caramba. Por quê? Porque quando o alimento, né, eles comem um alimento que são alérgicos, esse alimento quando entra em contato lá na região do intestino, libera várias substâncias, né, que causam essa coceira. Então o animalzinho, à medida que come, vai coçando, então eles se coçam o dia inteiro. Caramba, né? O dia inteiro gente. realmente eles ficam se coçando. E realmente... A gente consegue descobrir assim, porque na gente, por exemplo, a gente tem aqueles exames e tal, que a gente sabe do que a pessoa tem alergia. Para os bichinhos, eu imagino que ainda não deve ter esse tipo de exame, né? Que... Na verdade, o diagnóstico se dá através do diagnóstico de exclusão. Exclusão em que sentido, né? Nós temos que descartar outras dermatopatias alérgicas mais comuns, tá? E o principal realmente diagnóstico da hipersensibilidade alimentar se dá através da introdução de uma dieta que a gente fala, precisa de eliminação. Que dieta é essa? Vai tirando devagarzinho. Não, na verdade assim, eu tenho que introduzir um alimento, tanto uma dieta caseira ou uma ração, no qual tenha proteínas em que o paciente nunca teve contato. Entendi. Ou seja, eu não posso entrar, por exemplo, com a ração
com as rações comerciais normais. Existe um determinado tipo de ração no qual a proteína feita desta ração, o animal nunca teve contato, o paciente nunca teve contato. É exatamente o que a gente chama de dieta de eliminação. Eu tenho que introduzir uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato que a gente fala inédita, ou seja, aquela que ele nunca teve contato. Entendi. Né? Mas o ideal, na verdade, eu acho que é procurar ajuda, ir para o veterinário, ir lá no hospital veterinário para vocês conduzirem isso tudo, porque não é brincadeira, é perigoso e é lógico, a gente estava conversando aqui, o doutor falou que não é muito comum levar óbito, mas eu sei que vocês têm o mesmo amor que eu tenho por paixão pelo seu bichinho, então se você vê qualquer sintoma, um olhinho inchado, um negócio diferente, uma coceirinha, vocês já corram logo para procurar. Olha, tem muita gente perguntando aqui, fazendo perguntas sobre espirro também, como eu, que fiquei curiosa, falando sobre a ração aqui de gato, de cachorro, qual que seria a ideal. Existe ração antialérgica? Vanessa Cabelos, um beijo, já está mandando aqui. Existe ração antialérgica? Essa ração antialérgica exatamente é a ração hipoalergênica que a gente fala, né? É aquela ração que tem uma fonte proteica e uma fonte de carboidrato inédita, ou seja, feita por proteínas no qual o animal nunca teve contato, diferente daquelas rações comercialmente vendidas, né? Então, realmente é a primeira forma da gente tentar descobrir esse diagnóstico, excluir todas aquelas dermatopatias alérgicas mais comuns e, em seguida, introduzir essa dieta de eliminação por um determinado período, né? E observar realmente se o paciente vai começar a diminuir a frequência das coceiras, né? Da reação alérgica. Hoje deve dar uma agonia tão grande. Deixa eu mandar um beijo aqui, ó, para Angela Leite, que está mandando pergunta, Edna Leandro, Ramon Anderson, a turma está querendo saber, doutor, se existe medicamento para alergia nos bichinhos. Porque a gente toma um alegrazinho, ó, tá boa, hoje mesmo. Na verdade, os medicamentos, alguns medicamentos a gente utiliza no tratamento inicial, para retirar o paciente da crise. Por exemplo, quando o animal se traumatiza devido à coceira, né? É muito comum acontecer infecção bacteriana, então você tem que entrar com medicamento para contornar essa infecção bacteriana. Antibiótico. Então, no início a gente entra também com alguns medicamentos para diminuir um pouco esse prurido, né? Mas depois de tirar dessa crise inicial, a dieta de eliminação realmente é o tratamento de escolha. Caramba, gente. Ó, eu estava lendo ali, até vou pedir para o doutor falar um pouquinho sobre isso. Tem várias dúvidas aqui, o pessoal até fugindo um pouco do assunto. O Diego Rodrigues, vou tentar fazer sua pergunta, tá, Diego? Se der tempo. Peraí. Eu estava lendo lá embaixo, antes da gente subir, que até o potinho de plástico pode dar alergia. Às vezes o cachorro está comendo aquela ração que não deu nada nele, mas o plástico pode dar alergia nos pets também. O ideal seria potinho de alumínio, é bacana mesmo trocar, então, doutor? Tem alguns pacientes, Priscila, que são alérgicos, por exemplo, até a produtos de limpeza. Né? É chamada dermatite de contato, aí já não é mais alimentar. Né? Eu estou fugindo um pouco da alergia alimentar, mas é uma dermatite de contato, ou seja, uma alergia provocada pelo contato de uma coisa com plástico, ou por exemplo com ácaro do meio ambiente que a gente convive, né? Ou então com produtos de limpeza, aí sim, o contato, alergias, exatamente, né? O contato de animais que é alérgico ao produto feito do plástico, né? Então pode realmente coçar sim. Ó, o nosso Guga que trabalha aqui está pedindo para eu tirar uma dúvida para ele. Vai falando, Patrícia, que eu vou repetindo para o doutor. A cachorrinha de Guga, Belinha, tá onde, menina? Nas costas, no lombo, tá? Tá com as costas cheias de sardinhas pretas. É isso mesmo, Guga? Pontinhos pretos, é algum sinal de alergia ou pode ser alguma coisa de pele? Assim, os pontinhos pretos, na verdade, a gente precisa ver a lesão e realmente saber se isso não é a gente chama de um escurecimento da pele, que é um sinal clínico, né? Da alergia, né? Uma hiperpigmentação da pele. Olha. Ou se é, por exemplo, ácaros, né? Ácaros na pele, né? Desculpa, ácaros não. Se é cravos na pele. Olha, né? Se um animalzinho, cravo tipo nosso? Exatamente, né? O animalzinho pode ter cravo, né? E assim a gente tem que observar a lesão e ver. Mas puxando um pouco para o lado da alergia alimentar, os animaizinhos, quando se coçam muito, o que acontece? A pele começa a escurecer. A pele pode começar a escurecer e ficar mais grossa. Típico aquela pele de elefante. Aquela pele mais, isso a gente chama de hiperpigmentação e hiperlignificação. A pele escura e a pele mais grossa. Então, é interessante avaliar a lesão, né? Belinha lá, da Belinha, para saber realmente o que nós vamos fazer.
É coisa, gente, esse negócio de muda o pet, viu? Jesus Cristo. Toda hora, quando eu penso que eu já vi tudo aqui, o menino me traz uma novidade de novo. Eu vou fugir um pouquinho do assunto assim, só para atender o Diego Rodrigues, que ele está mandando muitas perguntas, porque foi o assunto da semana passada. Ele quer saber aqui quantas vezes o gato deve ser alimentado por dia, porque isso a gente falou semana passada, mas ele mandou tantas vezes que eu vou responder a sua. Fugi um pouquinho do tema, mas vamos ver se o doutor Fabrício consegue responder a gente. Tá. Tem alguma quantidade de vezes que a gente falou muito isso semana passada? Na verdade, o gato, ele tem um comportamento totalmente diferente do cão, né? Por exemplo, o cão, a gente oferece lá comida, coloca o potinho de comida uma vez ao dia, de manhã, né? Retira e coloca lá à noite, ele come e retira. Tem que retirar. O gato não tem esse hábito de comer em horas certinhas, né? Então, geralmente, assim, é complicado a gente oferecer comida, por exemplo, colocar a raçãozinha para o gato de manhã, e ele já ir no potinho de ração. Então, geralmente, o que a gente recomenda é deixar pequenas quantidades, né, de ração no pote, que o gatinho, quando tiver realmente fome, ele vai lá e procura. Então, o hábito do gato é diferente do cão, né? Então, geralmente, assim... de tantas coisas, esses exatamente. gatinhos, até das alergias, eles têm menos incidência São do pouco que... frequentes, É pouco frequente do que os cachorrinhos. Bom, mas foi novidade para mim, adorei saber mais, doutor, sobre essa história da alergia nos bichinhos. Vou ficar de olho em paixão. Por enquanto nunca teve, que eu tenha percebido nenhuma reação alérgica, mas se você em casa notou alguma coisa no seu pet, procura os meninos, procura o Hospital Veterinário de Natal, porque a equipe lá é incrível, é de uma excelência assim grandiosa, então você vai conseguir resolver o seu problema, vai ter seu problema solucionado, o endereço está na tela, passa lá, porque essa turma aqui, ó, tá sempre à disposição, né, doutor? É um prazer, Priscila. Muito obrigada por ter